A inteligência não é um milagre solto no cosmos. É uma equação de extrema precisão física. Para que a vida baseada em carbono sequer ouse sonhar com a tecnologia, a rocha onde ela pisa precisa tirar a sorte grande na loteria cósmica. Primeiro, a localização. O planeta precisa gravitar na chamada zona habitável circunstelar, nem tão perto que a água evapore, nem tão longe que o mundo se torne um deserto de gelo. A água líquida na superfície é o solvente universal, a sopa primordial indispensável para a química do carbono fluir. Mas a água é só o começo. Sem um gigante gasoso massivo na vizinhança, um escudo gravitacional para desviar cometas devoradores de mundos, a vida seria exterminada antes de aprender a se replicar. Some a isso a necessidade de uma lua estabilizadora e uma posição serena na galáxia, longe de explosões de raios gama. A biologia precisa de bilhões de anos de estabilidade ininterrupta para construir a complexidade. Porém, ter o lar perfeito é apenas o palco. O verdadeiro gargalo da evolução tecnológica não está nas estrelas, está na anatomia. Se olharmos para a Via Láctea sem o peso de equações complexas ou conjecturas sobre gargalos evolutivos, a matemática simples da química do carbono nos entrega uma certeza incontestável: a vida é abundante. Em uma galáxia com centenas de bilhões de estrelas, a física garante que o cenário perfeito para o surgimento da biologia se repete em uma escala astronômica. A combinação de mundos rochosos, água em estado líquido e sistemas planetários estáveis não é uma exceção rara da Terra, é a regra da mecânica celeste. Bilhões de biomas alienígenas estão florescendo neste exato segundo. Oceanos primordiais, ecossistemas complexos e mentes biológicas capazes de perceber a realidade devem surgir aos milhares pela galáxia. A química orgânica é universal, e o carbono é o arquiteto mais eficiente do cosmos. A questão, portanto, não é se a vida inteligente existe fora daqui. Ela existe e é matematicamente vasta. A verdadeira dúvida surge no momento em que essa inteligência tenta transformar a matéria, e se depara com os limites da própria carne. Se a vida é abundante, sua diversidade estética também é inevitável. Quando olhamos para a Terra, enxergamos um catálogo infinito de formas: seres com nadadeiras hidrodinâmicas cortando os oceanos, quadrúpedes robustos dominando as planícies e organismos serpentiformes deslizando com precisão pelo solo. Essas formas não são invenções caprichosas da evolução, mas sim respostas físicas diretas às leis da gravidade, da densidade dos fluidos e da mecânica do movimento. Em qualquer planeta dominado pela química do carbono, as mesmas forças naturais moldarão a biologia. Portanto, nesses bilhões de mundos habitáveis, a variedade morfológica primária será extraordinariamente vasta e familiar. Oceanos alienígenas abrigarão criaturas projetadas para a hidrodinâmica. Continentes distantes verão seres de 4 patas sustentando o peso contra a gravidade local. Seres que voam, rastejam, nadam ou correm são soluções universais para problemas físicos universais. A arquitetura básica do reino animal se repetirá por toda a galáxia. Contudo, entre todas essas formas biologicamente perfeitas, apenas uma consegue atravessar a barreira da tecnologia. Aqui reside um ponto fundamental: a inteligência não pertence a um único formato corporal. O cérebro, enquanto centro de processamento de informação, pode florescer nas arquiteturas biológicas mais diversas que a evolução for capaz de esculpir. Nos oceanos alienígenas, mentes extraordinárias semelhantes aos nossos cefalópodes podem desenvolver consciência de si, linguagem complexa e uma filosofia profunda. Nas florestas densas de mundos distantes, criaturas serpenteantes ou seres quadrúpedes podem possuir memórias prodigiosas, raciocínio abstrato e estruturas sociais sofisticadas. A evolução do carbono é generosa ao distribuir capacidade cognitiva. Ela pode dotar um organismo aquático de alta precisão lógica ou conceder a um ser voador uma compreensão espacial muito superior à humana. Não há nada na física que impeça a existência de gênios biológicos com corpos de baleias, aranhas ou serpentes. A consciência pura é livre. O universo certamente abriga filósofos sem voz e poetas sem mãos. No entanto, existe uma distância colossal entre compreender o cosmos e conseguir transformá-lo. E é nessa fronteira que a anatomia cobra seu preço. Uma espécie pode possuir uma linguagem complexa, transmitir tradições milenares oralmente e contemplar as estrelas com profunda sabedoria. Mas, sem a anatomia adequada, seu conhecimento morre na abstração. A morfologia é o primeiro gargalo físico da evolução tecnológica. A teoria do grande filtro, ou dos gargalos evolutivos, propõe que a vida enfrenta uma série de barreiras estatísticas quase intransponíveis antes de alcançar o espaço. Embora o surgimento da vida e da própria inteligência sejam degraus vitais nessa escala, o formato do corpo representa uma peneira biológica implacável. Não adianta um organismo possuir o cérebro de um gênio se seu corpo for projetado apenas para a locomoção. Se a sua estrutura física o impede de segurar uma rocha, moldar uma lâmina ou controlar o ambiente, a tecnologia jamais nascerá. A cognição é o combustível, mas a morfologia é o motor.
Centenas de milhares de espécies inteligentes pelo cosmos podem estar presas para sempre em suas idades da pedra mentais, não por falta de mente, mas por falta de apêndices. Garras, cascos e asas são prodígios da engenharia natural. Eles garantem a soberania de uma espécie em seu ecossistema, permitindo que ela corra, voe ou casse com perfeição impecável. Uma civilização pode prosperar por bilhões de anos nesse estado de equilíbrio biológico impecável. No entanto, apêndices especializados em sobrevivência são prisões da anatomia. Por mais que esses seres desenvolvam uma comunicação complexa e raciocínio elevado, suas ferramentas já nascem fundidas ao próprio corpo. Uma garra serve para rasgar, não para alinhar um bloco de pedra. Um casco sustenta peso, mas jamais empunhará um cinzel. Sem membros de manipulação livre e motricidade fina, a escrita se torna impossível. Sem a capacidade de registrar o conhecimento em suporte físico, a história depende apenas da memória, limitando a acumulação do saber. Essas espécies viverão em harmonia eterna com seus mundos, gerando gerações de poetas e pensadores sem rastros. Elas nunca erguerão uma única cidade. A tecnologia exige a capacidade de separar a ferramenta da anatomia, e isso só a mão permite. Por décadas, a ficção científica foi criticada por ser egocêntrica. Filmes e livros sempre povoaram o universo com alienígenas incrivelmente semelhantes a nós. Bípedes, eretos, com olhos frontais e, acima de tudo, mãos articuladas. Chamavam isso de falta de imaginação. No entanto, a física e a biologia evolutiva nos mostram que Hollywood pode ter acertado por razões puramente científicas. A convergência morfológica impõe que, para alcançar a fase tecnológica, qualquer espécie baseada em carbono precisa encontrar as mesmas soluções em anatomia. O bipedalismo é necessário para libertar os membros superiores. A visão estereoscópica é indispensável para calcular a profundidade no manuseio de objetos. E a mão compreensão oposta é o único instrumento universal capaz de construir todos os outros instrumentos. Portanto, quando olharmos para as estrelas em busca de uma civilização radioelétrica, não encontraremos águas-vivas voadoras ou serpentes hiperinteligentes no comando de naves. Se eles construíram foguetes e reatores, a física exige que eles tenham mãos. A ficção não era limitação, era intuição biológica. Se a anatomia impõe o molde e a galáxia abriga sistemas solares bilhões de anos mais antigos que o nosso, a conclusão lógica é inevitável. Deveriam existir milhares de civilizações hiperavançadas varrendo o espaço. Então, onde está todo mundo? Por que enfrentamos um silêncio absoluto sem nenhuma tecnoassinatura? A resposta pode estar na fragilidade do próprio progresso. Ter mãos e inteligência não garante eternidade. Civilizações inteiras podem ser colapsadas por guerras autodestrutivas, pandemias devastadoras ou catástrofes planetárias inevitáveis antes de dominarem as viagens interestelares. Mas há outro fator crucial: o salto evolutivo. Na Terra, espécies como chimpanzés usam pedras para quebrar nozes e lontras usam rochas como ferramentas. Elas possuem apêndices e certa inteligência, mas estagnaram no mesmo estado biológico há milênios. Ter a capacidade de manipular o meio não garante a faísca que nos impulsionou do fogo aos microchips. O cosmos pode estar cheio de mundos onde seres com mãos perfeitas apenas vivem em equilíbrio natural, sem nunca dar o próximo passo. A tecnologia não é um destino inevitável, é uma raríssima anomalia. Diante desse abismo espacial, resta-nos encarar 3 possibilidades inquietantes para o silêncio da galáxia. A primeira é a teoria da floresta negra. A ideia de que o universo é uma selva perigosa onde toda civilização avançada percebe que revelar sua posição é um suicídio. Elas existem, têm tecnologia, mas escolheram o silêncio absoluto para sobreviver. A segunda é a barreira da física universal. Outras mentes podem estar exatamente no nosso estágio, presas pelas distâncias intransponíveis do espaço-tempo e pela velocidade da luz, condenadas a sussurrar em ondas de rádio que morrem no caminho. Por fim, a hipótese anatômica mais realista: a complexidade não exige a civilização. Bilhões de mundos podem abrigar seres com mãos perfeitas e cérebros complexos que simplesmente jamais criaram a escrita, a fala elaborada ou a ciência. Eles viveram, prosperaram e se extinguiram apenas como animais perfeitamente adaptados ao seu ambiente. Ter as ferramentas físicas para dominar a matéria não significa que a espécie escolherá fazê-lo. A humanidade pode ser, no fim das contas, uma raríssima exceção que decidiu transformar a rocha em chip. Nossa jornada pelo cosmos nos leva a uma verdade simples e avassaladora. Olhar para as estrelas é, em última análise, olhar para as nossas próprias mãos. Não foram apenas nossos grandes cérebros, nossas filosofias ou nossos deuses que nos trouxeram até aqui. Foi a capacidade física de moldar o mundo, de transformar uma rocha bruta em uma lâmina, e essa mesma lâmina no circuito integrado que hoje nos conecta. A galáxia pode ser um deserto repleto de mentes brilhantes aprisionadas em anatomias limitadas, ou um oceano de seres perfeitos que jamais sentiram a necessidade de construir um foguete. Entre a vasta poeira estelar e as leis implacáveis da física, a história da humanidade não é apenas uma raridade biológica, é uma anomalia sagrada.
Cada ferramenta que erguemos, de uma lança de madeira aos telescópios que vasculham o infinito, é o testemunho de uma espécie que recusou o determinismo do seu próprio corpo. As mãos que escreveram nossa história são as mesmas que seguram a chave para o nosso futuro entre as estrelas.